Imagine a seguinte situação. Você é um segurança de um aeroporto e ao analisar o raio-x de uma das malas de um passageiro, você se depara com uma criança viva dentro dela. Parece até cena de filme, não é mesmo? Mas essa situação aconteceu de verdade. Se você achou isso bizarro, se prepare, pois você verá 10 coisas inacreditáveis encontradas por seguranças no aeroporto. Cobras mortas. Que existe um gigantesco círculo de contrabando de animais silvestres pelo mundo é um conhecimento que atualmente praticamente todas as pessoas têm. No entanto, o que você não sabe é que também existe um tráfico de animais mortos. Isso foi descoberto no Aeroporto Internacional de Atlanta em 2007, quando um homem vindo da Coreia do Norte foi pego pela segurança tentando entrar nos Estados Unidos com uma maleta cheia de cobras venenosas mortas. Mesmo depois de preso, o homem se recusou a dizer quais eram seus planos com o contrabando. Mas é bem provável que essas espécies seriam vendidas para centros de pesquisas farmacêuticas, já que algumas delas eram bem raras. Bola de canhão. Esse achado em fato não foi uma ameaça por parte de quem levava o objeto. Isso porque o turista que estava chegando de uma viagem da Europa não sabia como as bolas de canhão realmente eram feitas. De um modo que, ao descobrir, o homem chegou até a vomitar por perceber que ele poderia ter morrido. Tudo começou quando ele havia saído em uma viagem pela Europa, visitando locais históricos, e em um deles o homem acabou se deparando com uma bala de canhão antiga que estava jogada no gramado. Impressionado, ele decidiu levar o artefato para casa, mas ele não fazia ideia de que dentro das balas de canhão está uma quantidade absurda de pólvora. Ele chegou até a dizer que havia derrubado a bala algumas vezes e numa dessas ele poderia ter acabado com a própria vida. Entretanto, como ele entrou em um aeroporto com um objeto explosivo, o voo dele e das outras 300 pessoas que iriam no mesmo avião teve que ser cancelado, já que ele levantou suspeitas de um possível atentado terrorista. Corpo de iPhones. Essa é uma tentativa que de longe já dava para ver que não daria certo. Isso porque, após o detector de metais do aeroporto chinês ativar mais de 5 vezes ao mesmo tempo, a segurança decidiu fazer uma revista mais minuciosa. Assim, ao analisar o corpo do homem, a segurança começou a encontrar iPhones e não parar mais. Ao todo, havia 94 aparelhos em seu corpo, que o homem planejava contrabandear para vender. A única falha no plano dele é que ele esqueceu que os iPhones são feitos de metal. 7.200 tarântulas. Antes de ouvir a história das tarântulas, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o Me Conta Isso. Se você achou o cara das cobras fora do padrão, essa mulher que foi presa pela segurança do aeroporto Schiphol, em Amsterdã, o supera de olhos fechados. Isso porque a moça foi parada com uma bagagem que continha em seu interior mais de 200 sacolas com tarântulas raras que estavam sendo contrabandeadas da América do Sul. Grande parte delas ainda viva, mas muitas não tinham sobrevivido à jornada. A mulher foi atuada como contrabandista internacional e recebeu uma sentença bem justa, já que algumas das espécies que ela tinha são ameaçadas de extinção. Barras de ouro. Esse caso é bem diferente dos demais, isso porque o objeto não foi encontrado em um passageiro. Tudo aconteceu enquanto estava sendo feita uma limpeza de rotina em um avião que viajava de Mumbai para Bangkok. Uma das faxineiras encontrou um compartimento secreto no banheiro que não deveria estar lá, mas como ele estava cheio de fios, ela decidiu chamar a segurança por achar que era uma bomba. Na verdade, os fios estavam ali para despistar, já que o tesouro estava mesmo dentro de um compartimento que abrigava 24 barras de ouro, que valem juntas mais de $1.200.000. No final das contas, foi descoberto que o próprio piloto era quem estava contrabandeando as barras de ouro. Ah, e se você chegou até aqui, já vai deixando o seu joinha no vídeo. Peixes tropicais. No entanto, não existe objeto de contrabando
maior do que peixes tropicais. Isso porque muitas espécies que vivem nessas regiões trazem padrões e cores realmente hipnotizantes de tão lindos. Desse modo, eles são alvos de muitos contrabandistas que desejam faturar uma grana preta com esses bichinhos. O que é algo extremamente horrível, já que ao longo dos anos, grande parte dessas espécies foram colocadas na lista de extinção, justamente por conta de práticas de contrabando na época em que isso ainda era legalizado. O que chamou a atenção dessa descoberta é que o segurança que fez o achado havia desconfiado de uma mulher que estava andando de um jeito estranho. A princípio, ele imaginou que poderia ser algo genético dela, mas decidiu conferir. Foi quando ele encontrou 51 peixes tropicais que ela estava tentando contrabandear entre as pernas. Taser disfarçado. Certo dia, uma guarda feminina havia tomado o posto de um dos seus colegas que estava doente, e isso foi muita sorte para eles. Isso porque ela foi capaz de identificar que tinha algo de estranho com um batom, que seu colega de trabalho, que era para ter aquele turno, disse depois numa entrevista que jamais suspeitaria, isso por não notar nenhuma diferença para um batom normal. No entanto, a mulher, que possuía bastante conhecimento na área, suspeitou e decidiu analisar com mais cuidado. Foi quando ela percebeu que o batom na verdade era um taser capaz de soltar uma descarga de até 350.000 volts, que facilmente incapacitaria alguém ou até mesmo poderia causar sua morte. E esse era seu objetivo na verdade. A mulher em questão estava planejando o assassinato de um ex-namorado que trabalhava no avião. A ideia dela de fazer isso por lá com uma arma disfarçada teria dado muito certo se não fosse pela segurança que estava atenta. Granadas. Esse foi o tipo de achado que você tenta entender o que o passageiro tinha na sua cabeça. Isso porque um rapaz de apenas 24 anos de idade foi preso após tentar entrar em um avião nos Estados Unidos carregando 4 granadas de fragmentação em suas malas. O jovem tentou alegar que as granadas eram itens de coleção e, de fato, elas eram de modelos bem antigos que foram feitos logo depois da Segunda Guerra Mundial. No entanto, elas ainda possuem todos os mecanismos internos funcionando, ou seja, poderiam ser utilizados por ele ou, na pior das hipóteses, ativarem sozinhas dentro do avião durante uma turbulência, já que elas eram velhas e normalmente granadas assim precisam ser descartadas ou desativadas. Imagine essa situação: você gerar um atentado terrorista por conta da sua estupidez. Cinto de castidade. Esse achado não foi nada criminoso, mas foi bem vergonhoso para a mulher. Isso porque na Inglaterra, uma moça foi parada pelo detector de metal do aeroporto, mesmo depois dela tirar todos os seus pertences visíveis. Questionada, a moça ficou na defensiva, o que deixou os seguranças bem incomodados, passando a suspeitar dela. Isso os fez pressionar ainda mais, o que causou apenas mais defensiva. Assim, eles se viram obrigados a parar a mulher, acreditando que ela poderia estar cometendo algum crime. No entanto, na realidade, era apenas um cinto de castidade que ela estava usando. Se ela tivesse sido sincera desde o início, toda essa comoção que chamou a atenção das pessoas ao redor teria sido evitado e, junto com isso, a sua vergonha. Criança. Se já em algum momento você cogitou pegar um avião para algum lugar, se deparou com certeza com os preços exorbitantes que são cobrados pelas passagens de avião. Assim, uma mulher também na Inglaterra foi presa após tentar entrar no avião com o seu filho de 8 anos escondido na bagagem. Ela não fazia ideia do perigo que estava correndo. Isso porque, caso o filho não tivesse sido encontrado pela segurança, essa história teria um final horrível, uma vez que os aviões não são projetados para criar um ambiente em que a vida humana é possível, onde as bagagens ficam para a viagem. Ou seja, o garoto provavelmente iria falecer ou de frio ou por falta de oxigênio. E ficamos por aqui. Quais dessas coisas encontradas você achou mais bizarro? Deixe aí nos comentários. E não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo do Me Conta Isso. Até o próximo vídeo.